Queridos, a gente hoje está encerrando uma série de reflexões. A gente tem falado sobre a relação entre a nossa fé e o nosso trabalho. E hoje a gente vai meditar num texto pelo qual eu tenho bastante apreço, que é o texto do 2º capítulo de Eclesiastes. Então, abra lá comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do versículo 17. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Estou gostando de ver a minha congregação, todo mundo bonito, elegante, vários echarpes, vários casacos saindo do armário, gente linda, bonita. A gente tem notícias de que nevou hoje lá em Itamonte, então se você quiser visitar Itamonte para descobrir o que é frio mesmo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 17. Amém, igreja? Vamos lá. O sábio dizendo assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Vamos orar? Eu gostaria de te convidar nessa hora a orar aí com o seu vizinho, seja ele seu amigo, seu filho ou seu cônjuge, que a gente possa fortalecer esses laços de oração aqui na nossa comunidade. Então, ore abençoando essa pessoa, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar graça e verdade ao seu coração nessa hora, e para que a gente também possa ter um tempo abençoado juntos como comunidade. Vamos orar uns com os outros? Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do nosso irmão, clamamos a Tua graça sobre a vida dele, sobre a sua família, a sua saúde, sobre tudo o que envolve a vida do nosso irmão. Jesus, nos ensina a ser cada vez mais uma igreja que ora, uma igreja, Senhor Jesus, que intercede, nos ensina a sermos uma comunidade de oração, nos ensina a sermos uma casa de oração, nos ensina a orar no Espírito, nos ensina a orar com a autoridade da palavra, nos ensina a ouvir do Senhor enquanto oramos uns pelos outros. Senhor, abre o nosso coração nessa hora para a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito possa
passear com liberdade em cada coração, aplicando a palavra e nos trazendo discernimento espiritual da palavra, Senhor. Que nós possamos de fato ter mais do que uma compreensão do texto ou do seu contexto, mas que nós possamos discernir o que o Senhor quer falar conosco. Faz isso, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém e amém. Recentemente eu li esse livro muito simples e de uma linguagem muito direta, chamado O Evangelho no Trabalho. Eu já citei essa fonte algumas vezes aqui do púlpito. E os autores, eles trabalham uma ideia bem desafiadora no todo do livro. Eles falam que quando o nosso trabalho, a nossa fé, elas não estão integradas, quando nós não vamos para o trabalho raciocinando, pensando o tempo todo que o nosso trabalho está profundamente conectado com a nossa fé, nós caímos em um dos dois extremos. O primeiro extremo é a indolência, ou seja, nós não pensamos o nosso trabalho com excelência, não trabalhamos com paixão, nós abraçamos a cultura do menor esforço, nós não abraçamos determinados princípios de ética, porque no final das contas, o nosso trabalho não é visto como outra coisa senão uma maneira de pagar as contas, não é visto como outra coisa senão uma forma de subsistência, e não como uma maneira de nós nos engajarmos ativamente naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, o primeiro extremo que nós queremos evitar é a indolência. Nós não queremos dar um mau testemunho no nosso trabalho, sendo indolentes com o nosso trabalho. Mas o outro extremo, eles chamam de idolatria. Enquanto um não leva o trabalho a sério, o outro pensa que o seu trabalho é o seu Deus. E como é que se dá esse processo de idolatria? Eles dizem assim: quando a nossa busca por satisfação, influência ou prestígio em nosso trabalho começa a fazer do nosso trabalho a fonte suprema de satisfação, de significado e sentido para nós, quando isso acontece, o nosso trabalho está se tornando gradualmente o nosso Deus. Então, num extremo, nós não fazemos o nosso trabalho para Deus. No outro extremo, nós fazemos do nosso trabalho o nosso Deus. É engraçado que esse é um tema que parece tão atual, como a gente vai ver na conversa de hoje, mas a gente vê esse tema colocado de uma maneira tão simples pelo autor de Eclesiastes. Esse livro que é velho para chuchu, é muito antigo. O livro de Eclesiastes, ele é talvez um dos livros mais interessantes das Sagradas Escrituras, e toda vez que alguém fala assim: eu quero começar a ler a Bíblia, que livro eu começo lendo a Bíblia, pastor? Eclesiastes. Fala assim: filho, Eclesiastes não começa por Eclesiastes, desse Eclesiastes depois assim, um ano de leitura bíblica, assim, aí você abre Eclesiastes e vai ver as coisas um pouco interessantes que ele fala. O livro de Eclesiastes, ele se encaixa dentro dessa literatura de sabedoria da Bíblia, da qual fazem parte também o livro de Salmos, e o livro de Jó, e o livro de Provérbios. Só que o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, eles estão lado a lado no cânon, como dois livros de sabedoria, e no entanto eles têm uma pegada completamente diferente. Provérbios diz assim: faça assim, assim, assado, que a sua vida vai funcionar. Então, Provérbios é uma série de conselhos para como viver bem e com sabedoria a vida. Só que o livro de Eclesiastes, ele primeiro começa desconstruindo um monte de coisa. Tipo assim, o livro de Eclesiastes, ele primeiro vai colocando uma série de perguntas e de questões e de dúvidas, como uma maneira de nos levar por meio de perguntas que são muito difíceis e que batem na gente, a lidar com questões que ele quer colocar sobre a mesa para que a gente possa conversar. Então a primeira questão é que o livro de Eclesiastes, ele é movido por um refrão, que nós já ouvimos, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador. O que isso quer dizer? Vaidade, a palavrinha traduzida aqui como vaidade, é uma palavrinha pequenininha do hebraico que quer dizer rebel. E o que é o sentido dessa palavra? Que sentido tem essa palavra de vaidade? Rebel é aquele tipo de coisa que é passageiro, é efêmero, é uma neblina que quando o sol esquenta, ela está ali
e de repente ela some. Então o pregador vai dizer assim: rapaz, a vida é muito passageira, a vida é uma breve vaidade, a vida é um soprinho de nada, e tudo passa tão rápido que tudo é passageiro, tudo é muito passageiro. E ele começa a nos mostrar então algumas coisas. Por exemplo, logo no primeiro capítulo, ele começa a falar sobre a intensa busca por um sentido da vida. Olha, vê se isso é jeito de abrir um livro da Bíblia, né? Eu procurei com todas as forças encontrar um sentido para a vida. E aí então, esse autor, que segundo a tradição é o rei Salomão, o homem mais rico, mais sábio, mais provido de cavalos e mulheres que a história já viu, esse homem então começa a falar assim: eu busquei o sentido da vida em todos os lugares. E ele começa a anunciar esses lugares no capítulo 2. Por exemplo, muitos prazeres, festa e vinho, versículos 1 a 3 do capítulo 2. Grandes projetos e realizações, versículos 4 a 6. Muitos bens materiais, muita riqueza, muitas posses, versículos 7 e 8. Prazeres sexuais, versículo 8. Fama e poder, versículo 9. Sabedoria, muita sabedoria, versículos 12 a 16. E ele também começa a falar sobre uma busca de sentido pela vida no trabalho, dos versículos 17 a 26. Ou seja, todas aquelas respostas mais clichê para qual é o sentido da vida, como se tornar um homem feliz, como se tornar uma pessoa feliz, sendo rico e famoso. Ele fez isso. Tendo bastante prazer na vida, sexual, sensorial, de todos os tipos, muita comida, muita bebida, ele também fez isso. Eu vou ser muito feliz se eu for uma pessoa muito sábia. Ele acumulou muita sabedoria. Só que o triste refrão de Eclesiastes é que nenhuma dessas coisas trouxe preenchimento para a alma do sábio. Nenhuma dessas coisas trouxe real sentido para ele. Recentemente, Jim Carrey disse assim: eu queria que todos os homens e mulheres da terra pudessem ser tão ricos e famosos como eu, só para descobrir que fortuna e fama não trazem felicidade. É lógico que quando a gente lê isso, fala assim: pô, é fácil, né? É só você colocar um cheque de muitos milhões no meu nome, Jim Carrey, e aí a sua tese vai ser comprovada. Porque sempre parece que quando essas pessoas falam, né, que fama, riqueza não trazem felicidade, a gente ouve elas, mas com uma ponta de desconfiança, né? Porque é muito melhor ser muito infeliz em Paris do que em São Gonçalo, né? Que é muito melhor ser infeliz e triste na Broadway, né, enquanto a gente estrela um filme, do que estudando para o pré-vestibular ou estudando para o Enem. O fato é que Salomão, ele tem autoridade para falar, porque ele foi muito rico, porque ele foi muito famoso, porque muitos exploradores, quando invadiram o Oriente Médio nas cruzadas, buscaram as minas de Salomão, ou seja, um depósito lendário de ouro que seria originário do rei Salomão. Então, Salomão foi muito rico. E ele começa a dizer assim, nos versículos 17 em diante. Ele começa a falar assim: eu trabalhei muito. E ele começa a fazer talvez uma menção de como ele abre o capítulo 2, dizendo que ele construiu, realizou, empreendeu mais do que qualquer outro rei. E isso é um fato histórico. Jerusalém, do tempo de Salomão, nunca foi tão bela como no governo de Salomão. Ele construiu muitos palácios, ele construiu um templo suntuoso, ele construiu diversos postos imperiais, ele teve mais cavalos do que qualquer outro rei da sua geração, e teve um harém de cerca de 1000 esposas. Então, ele construiu, ele realizou, ele trabalhou muito. Só lembrando que 1000 esposas tem um efeito colateral, né? 1000 sogras. Só que aí o Salomão, pensando um pouco sobre essas realizações e todo o seu trabalho, ele começa a falar assim: cara, mas tem uma coisa muito esquisita, que é o seguinte: a gente trabalha, a gente se mata de trabalhar, e no final das contas, duas coisas acontecem:
o tempo passa e uma hora a gente morre. E quando eu morro, eu não sei para quem fica todo o meu trabalho, todo o meu dinheiro, tudo que foi construído, vai para a mão de não sei quem. E eu não sei se essa pessoa vai gastar bem ou mal tudo aquilo que eu construí. É por isso que na versão A Mensagem, nós lemos esse trecho exatamente assim. Foi quando parei, entrei em desespero e pensei em desistir de tudo. Qual o sentido de trabalhar tanto? Não é um absurdo trabalhar feito um condenado e deixar tudo para alguém que nunca fez nada? É doideira total, é revoltante. O que você ganha trabalhando sem parar? É só sofrimento de sol a sol, nem de noite consigo descansar. É muito absurdo. E aí parece que Eclesiastes começa a falar conosco na nossa rotina de trabalho. Há 2 séculos atrás, os grandes cientistas disseram assim: quando nós chegarmos no século 20, nós teremos máquinas para plantar, máquinas para colher, máquinas para lavar, máquinas para limpar, e as pessoas não precisarão trabalhar tanto, elas poderão descansar mais, aproveitar sua família, cultivar um lazer. Nós temos todas essas máquinas. Eu tenho uma máquina que lava roupa lá em casa, é uma bênção. Eu tenho um micro-ondas que eu coloco a comida, aperto pum pum, ele faz está pronto. A gente tem uma série de dispositivos que os nossos antepassados nunca conheceram, e no entanto a gente parece trabalhar feito um cão condenado. A gente trabalha, a gente chega do trabalho em casa, o trabalho nos alcança no WhatsApp, no e-mail, no celular, que toca o tempo todo sem parar. A semana começa e você já sabe que aquele tanto de trabalho que você tem para fazer naquela semana não vai caber, vai sobrar para outra semana. E você já começa a semana devendo. Aí você fala assim: a solução é trabalhar mais. E aí a gente começa a trabalhar mais, a trabalhar 9 horas, 10 horas, 12 horas. Mas o trabalho é igual os Gremlins. Quem já assistiu o filme dos Gremlins aqui? Você lembra? É um negócio que você não podia pôr água, pôs água, deu ruim, acabou. Multiplica e multiplica que vira um negócio louco. Trabalho é igual coelho, meu irmão. O negócio vai assim, exponencialmente. O fato é que a nossa geração é uma geração viciada em trabalho. E que buscar sentido para a vida no trabalho é um beco sem saída. É isso que o Eclesiastes está dizendo. Ele está dizendo assim: cara, eu trabalhei pra caramba, e eu vou te dizer o que acontece no final da história. No final da história você envelhece, a sua saúde é corroída, você morre, e tudo que você construiu fica para não sei quem. Pode ser que fique para o seu cunhado. Aquela churrasqueira que você nunca usou, seu cunhado vai usar. Aquela piscina que você nunca nadou, seu cunhado vai ficar lá, com 2 boias debaixo do sovaco, o final de semana inteiro, velho. Delícia. Ele vai até chorar a sua perda, vai chorar, vai ficar triste, mas logo passa. É só dar uma entrada na sauna que você comprou. Nós sabemos que existe uma relação entre trabalho e sofrimento. Desde cedo nós sabemos. O próprio narrador bíblico em Gênesis 3 disse que uma das consequências da queda era que nós teríamos que trabalhar com o suor do rosto, tirando da terra o nosso sustento. A relação entre sofrimento e trabalho, ela é colocada de fato como um dos frutos da queda. E nós conhecemos a relação entre sofrimento e trabalho na prática. Por quê? Porque você sabe o que é trabalho desagradável. Você sabe o que é trabalho cansativo, você sabe o que é trabalho perigoso, você sabe o que é trabalho entediante, você sabe o que é trabalho humilhante, você sabe o que é trabalho com insalubridade, você sabe o que é trabalho mal remunerado, você sabe o que são péssimas condições de trabalho, você sabe o que é ter um péssimo chefe no trabalho, você sabe, você e eu sabemos. Mas a nossa geração, ela vive um outro drama com relação ao trabalho. Eu teria que fazer uma exposição histórica um tanto maior aqui para dizer como a gente chegou nesse momento, e por causa do tempo a gente não vai poder seguir esse caminho. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, em linhas gerais e breves. A nossa geração é uma geração que tem um grande vazio dentro de si. A nossa geração é uma geração que tem um profundo sentimento de vazio. E muitas pessoas estão tentando preencher esse vazio com uma carreira.
Porque o que é colocado para nós de forma geral na cultura é que se você for bem-sucedido no seu trabalho, se você for alguém muito bem-sucedido na sua profissão, então você terá chegado lá. Nós vemos o tempo todo filmes com essas figuras de executivos bem-sucedidos, de médicos bem-sucedidos, de advogados bem colocados, pessoas influentes na sociedade, e nós começamos a montar uma imagem na nossa cabeça. Então, se eu um dia for o chefe, se eu um dia for o presidente, eu terei chegado lá. E isso é parte da mentira que a gente compra como sendo verdade. Porque a partir do momento em que nós estabelecemos como um sentido da vida, estabelecer uma identidade para nós através da nossa profissão, nós estamos comprando a idolatria do trabalho. E a idolatria do trabalho consiste em buscar na nossa profissão, na nossa carreira, 5 coisas que só Deus pode nos dar: identidade, propósito, valor pessoal, segurança e realização. Quando nós buscamos identidade, propósito, valor pessoal, segurança e realização no nosso trabalho, nós estamos dando um passo na direção da idolatria do trabalho, nós estamos dando um passo na direção de um beco sem saída. E eu vou explicar agora por quê. Primeiro, ninguém consegue viver a vida sem responder a pergunta: quem sou eu? E muitas pessoas começam a entender que a resposta a quem sou eu é: eu sou o P.R. Jefferson, eu sou o pastor, ou eu sou o empresário, ou eu sou o mecânico, ou eu sou o professor. Ou o que acontece? Muitas pessoas não conseguem imaginar a si mesmas fora da sua profissão. Porque a profissão se tornou uma espécie de identidade, é o que a pessoa é. A segunda coisa é propósito. A pessoa entende que o propósito da vida dela é o seu trabalho, é a sua profissão, e não consegue entender outra maneira de viver no mundo a não ser no trabalho. Ou então o valor pessoal, o quanto eu valho como pessoa, eu valho o quanto eu produzo. Eu valho se eu sou bom para a empresa. É engraçado que muitas vezes, eu não sei se você já parou para pensar no termo falência. Falência é uma morte, a falência de uma empresa. O fato é que muitas pessoas, elas morrem junto com a empresa. Porque o valor pessoal delas, o que eu quero colocar aqui? Será que o fato de eu ter falhado como um profissional faz de mim um péssimo ser humano, um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo cristão, uma péssima pessoa? Será que o fato de fulano de tal não ter tido sucesso na sua carreira faz dele um fracassado como pessoa e não apenas como profissional? Será que nós não estamos levando o fracasso profissional num nível tão sério, num nível tão hard, tão neurótico, que pessoas estão se matando porque fracassar para elas é perder o completo senso de valor pessoal? Segurança, muitas pessoas têm segurança na sua capacidade produtiva. E isso é uma fonte de muito estresse, muita pressão e muita ansiedade. Por quê? Porque se eu não trabalhar, se eu não fizer, Deus não vai cuidar de mim e da minha casa. E quinto, realização. Eu quero só ilustrar aqui algumas formas práticas como isso acontece. Por exemplo, quando a gente entra pelo caminho da idolatria do trabalho, a primeira coisa que acontece é uma vida desequilibrada. É quando você está no trabalho, você está trabalhando, mas quando você está em casa, você está trabalhando. Quando você está com os filhos, você está trabalhando. Quando você está com a esposa, você está trabalhando. Quando você está no dia de lazer, você está trabalhando. Quando você está no feriado, você está trabalhando. Porque o trabalho assumiu uma proporção enorme na vida dessa pessoa. Desequilíbrio na vida. Isso gera, obviamente, um sentimento de abandono familiar muito grande, especialmente pelos filhos. Porque quando o pai está no trabalho, ele está ausente fisicamente, mas quando ele está em casa, ele está ausente emocionalmente. Então ele é ausente o tempo todo. Ou ela, a mãe, é ausente o tempo todo.
A outra questão é que a saúde é deteriorada, os níveis de ansiedade são altíssimos e fatalmente, no curso do tempo, essa pessoa vai começar a descobrir que o seu corpo está enviando sinais de que o ritmo está pesado demais. É engraçado que Tim Keller diz assim: o que mais faz a gente sofrer no trabalho é o trabalho por trás do trabalho. Tim Keller usa essa expressão para se referir a todo aquele desejo da gente conquistar sucesso, valor pessoal, aquele desejo de conquistar realização por trás do trabalho, que é um trabalho por trás do trabalho. Note que a gente não está só preocupado com o nosso trabalho de cada dia, mas eu estou preocupado se eu vou ter uma carreira de sucesso, se eu vou ser alguém na minha profissão, se eu vou construir um nome, e tudo isso acaba por colocar o nosso coração num lugar muito pesado, muito difícil. A gente já tem um termo para pessoas que são viciadas em trabalho: workaholic. A junção de duas palavras, trabalho e alcoolismo. Porque algumas pessoas vivenciam uma compulsão por álcool, mas outras pessoas vivenciam uma compulsão por trabalho. Elas realmente não conseguem parar, é uma compulsão. São pessoas que não conseguem parar de trabalhar. Até no dia de lazer, ela vai fazer do hobby dela um outro tipo de trabalho, mas ela vai continuar com essa mentalidade de que eu preciso produzir alguma coisa. E nós já temos uma síndrome muito bem explicada pelos médicos, de pessoas que trabalharam até destruir completamente a mente e o corpo. Burnout. A ideia de você trabalhar de tal maneira, num tal ritmo, que você se tornou um pavio queimado. A mente da pessoa entrou numa condição de exaustão tão profunda que não é fácil a recuperação. É uma depressão profunda. E nós temos até um termo para pessoas que se mataram numa crise de depressão devido ao trabalho. No Japão, tem crescido ano após ano o número de pessoas que têm se suicidado após profundas crises decorrentes de conflitos no trabalho. São os karoshi. Pessoas que mergulham numa depressão devido ao trabalho e que, no ponto baixo daquela depressão, tiram a própria vida. E geralmente deixam cartas culpando o seu chefe ou a sua empresa. Existe outro caminho? Existe um outro jeito da gente lidar com o nosso trabalho que não seja a indolência ou a idolatria. Existe um outro jeito que não seja a gente procurar um sentido para a vida no trabalho. O Eclesiastes, ele tem uma resposta muito sucinta no versículo 25. A gente passou por ele, você reparou? Você consegue voltar lá no versículo 25 comigo? O Eclesiastes diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar o quê? Prazer no seu trabalho. O Eclesiastes começa a nos dizer que nós temos que aprender a comer e beber e ter prazer no trabalho. A expressão não há nada melhor, ela acontece outras 3 vezes no livro de Eclesiastes, em 3 outros versículos, 3:12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eclesiastes 3:22. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, pois essa é a sua recompensa. Eclesiastes 8:15. Por isso recomendo que vocês desfrutem a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Eclesiastes está enviando uma mensagem frontal à nossa geração. Está dizendo o seguinte: meu irmão, aprenda a ter alegria no fruto do seu trabalho. Separe um tempo para não trabalhar, para descansar. E quando você estiver descansando, esqueça do seu trabalho. Apenas desfrute o que o seu trabalho te proporcionou. Coma e beba. Coma e beba. É óbvio que ele está apontando aqui para nós, para o conceito hebraico de sábado. O 4º mandamento de Moisés. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, então nós vamos trabalhar quantos dias?
6 dias. E no 7º dia nós vamos fazer o quê? Descansar. É óbvio que descansar aqui não é uma atitude passiva apenas de não trabalhar. O sentido do sábado para nós não é apenas não trabalhar, mas é o sentido de parar para pensar na bondade de Deus e parar para aproveitar tudo que Deus tem colocado na minha vida, inclusive como fruto do meu trabalho. Vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você abraçou sua esposa gostosinho num dia invernal do Rio de Janeiro, fez uma pipoquinha e ficou com ela agasalhadinha assim assistindo um filme, aqueles filmes bem ruins da Netflix, sem necessidade, entendeu? Assim, meu irmão, só ficar ali, porque Deus te deu a condição de comprar uma televisão, Deus te deu até um sofá, e Deus te deu uma mantinha gostosa também, e até a pipoca Jesus proveu. Meus irmãos, o Eclesiastes está dizendo assim: se nós aprendermos a descansar e comer e beber com alegria, nós vamos reencontrar prazer no nosso trabalho. Você nota que ele coloca tudo isso numa sentença só? Ele fala assim: não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer no seu trabalho. A perspectiva de que o sábado, o Shabat, ele tem a capacidade de revigorar o nosso amor pelo nosso trabalho e reequilibrar a nossa relação com o nosso trabalho. Eu já disse para alguns irmãos aqui da comunidade, e eu posso dizer do púlpito, porque eu disse para essas pessoas, mas numa boa, como amigo deles e como pastor deles, é o seguinte: eu tenho um trabalho super estressante. Super estressante. Eu tenho um trabalho que no meio do feriado alguém me liga, porque teve um problema muito grande. Eu tenho um trabalho que alguém me manda uma mensagem no WhatsApp 11 horas da noite, desabafando sobre as suas condições existenciais. Eu tenho um trabalho muitíssimo estressante, cara, muito. O meu trabalho não vai mudar. Sou eu que tenho que mudar. Se você tem um trabalho estressante, se você está trabalhando num lugar difícil, num lugar em que faz você entrar numa roda de sofrimento, então saiba que talvez o seu trabalho não mude, talvez o seu trabalho seja assim, é a natureza do seu trabalho, é muita pressão, é correria, é resultado, é não sei o que, é performance e tal. Meus queridos, a gente sempre fica com uma mentira na nossa cabeça de que vai mudar. Eu falava assim, quando eu era pastor auxiliar, eu falava assim: rapaz, que trabalho difícil. Eu liderava diretamente 9 ministérios da comunidade, 9 ministérios estavam debaixo da minha direção direta. Eu falava: rapaz, esse negócio de ser pastor auxiliar é muito difícil, caramba, um dia eu vou ser pastor titular, aí eu vou colocar tudo quanto é bucha nas costas do auxiliar, e vou ficar de boa, só preparando meu sermão lá no computador, no ar-condicionado, tranquilo. Síntese da história: a gente sempre pensa que vai melhorar. Hoje eu sou pastor titular. Eu vou te falar uma coisa: nada mudou. Nada mudou. Antigamente, né, Silas, quando eu era pastor auxiliar, alguém vinha contar um negócio muito escabroso para mim. Eu falava assim: olha, eu não tenho autoridade suficiente para lidar com esse problema, meu irmão. Então eu vou te enviar ao reverendo César, ele vai atender você. Tipo assim, tudo quando era abacaxi muito grande, eu mandava para ele, entendeu? Hoje o abacaxi chega na minha mesa, porque eu sou o titular. E da minha mesa nada passa. Nada passa da minha mesa. Eu não estou reclamando do meu trabalho. Eu só estou dizendo que eu tive que trilhar um longo caminho para entender que o meu trabalho não vai mudar. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que aprender a descansar. Eu tenho que aprender a respeitar minha folga. Eu tenho que aprender que enquanto eu não trabalho, Deus trabalha. E que acima de mim existe um outro pastor muito melhor dessa comunidade, acima de mim, do reverendo Silas, que é o pastor Jesus Cristo. E ele vai cuidar do meu rebanho muito melhor do que eu sou capaz de cuidar. Porque nos corações que eu não consigo chegar, ele chega. O que eu quero dizer, meus irmãos? Nós temos muitas vezes que redimensionar a nossa relação com o nosso trabalho, ou o nosso trabalho vai nos levar para a cova mais cedo. Isso não é legal. Isso não é legal. Eu sei que você já ouviu a canção que diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer,
devia ter arriscado mais, devia ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, devia ter complicado menos, trabalhado menos, devia ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, devia ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é. A beleza dessa música é que o nome dessa canção é Epitáfio. E epitáfio é aquilo que as pessoas escrevem na lápide do seu túmulo. A grande ironia é que às vezes a gente acorda de uma ilusão tarde demais. Porque quando você acordou dessa ilusão tremenda de ficar correndo atrás do sucesso, o seu filho cresceu. Quando a gente acorda desse negócio de ganhar mais dinheiro, de ser importante, ter prestígio, a nossa mãe que estava doente faleceu. E existe um ponto trágico nessa história, porque é o seguinte: o Eclesiastes está dizendo assim: o tempo de ser sábio é hoje, porque você não sabe se você tem um amanhã. Então seja sábio hoje. A maior tragédia da vida é a gente descobrir que a gente estava numa rota equivocada, quando não existe tempo para voltar. E o Eclesiastes está dizendo assim: cara, eu vou te contar, porque eu fui até lá. Onde disseram que tinha um pote de ouro e um arco-íris, eu fui até lá, e lá não tem nada. Tem só dor, frustração e vazio. Então, aprenda a comer e beber, ou seja, aproveitar as coisas boas que Deus coloca sobre a nossa vida. Aprenda a descansar e ter prazer no seu trabalho. Eu quero encerrar com algumas ideias da ordem da prática. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que aprender a descansar, porque nós aprendemos a trabalhar, mas ninguém nos ensinou que descansar é uma coisa que tem que ser aprendida também, e que não nos é dado de graça. Por exemplo, no dia da minha folga, eu sou tentado a falar assim: já que eu não estou fazendo nada, eu vou ler um livro e aumentar minha produtividade da semana. Já que eu não estou fazendo nada, eu posso, por exemplo, me negar a vir para o gabinete na sexta-feira, e no entanto ficar em casa matutando nos problemas da igreja. Não adiantou nada, eu fiquei em casa com uma falsa folga, porque a minha mente continua ocupada com as coisas do trabalho. Ou seja, nós temos que aprender a descansar. A gente tem que se impor isso como uma disciplina, a gente tem que abraçar isso como um bem que nós estamos querendo para nós mesmos. Porque nós cristãos, nossa identidade não está no nosso trabalho, nossa identidade está na nossa relação de filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Para nós cristãos, o propósito da nossa vida não se resume ao nosso trabalho, mas o propósito da nossa vida é servirmos a Deus com todos os dons que Ele nos deu. Para nós cristãos, nosso valor pessoal não depende do nosso trabalho. E aqui eu quero dar uma palavra para todos nós aqui que estamos talvez desempregados, ou perdemos um ano do vestibular que a gente não conseguiu passar naquele curso. Não confunda as coisas, velho. Não confunda. O seu sucesso profissional não é o seu valor como gente, como pessoa. Não confunda as coisas. A sociedade no entorno vai dizer assim: se você não conseguiu passar no vestibular, você não é nada, você não é ninguém, você não tem valor. Se você está desempregado, você não é nada, você não contribui, você é um problema para o país. Isso é mentira. Você continua tendo valor como amigo, como cristão, como pessoa, como marido, como pai. Você só está desempregado. É uma questão de ordem prática, é só isso, e vida que segue. Não confie no seu trabalho para te dar segurança. Nós cristãos somos o povo que trabalha muito e que ora todo dia: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia, obrigado pelo pão que o Senhor coloca sobre a nossa mesa. Ou seja, nós trabalhamos, mas confiamos que quem está abençoando o nosso trabalho, nos dando saúde, nos dando direção para fazer um bom trabalho, é o Senhor. Por último, não confie no seu trabalho para te dar realização. Sabe por quê? Porque um dia eu fui seminarista. Eu falei assim: um dia eu vou ser pastor ordenado, né? Eu vou subir um nível, né? Porque seminarista é aquele cara que está no limbo, não é crente, não é pastor, não é nada, não tem nem alma, né? Mas aí de repente eu fui ordenado. Pastor auxiliar, um dia eu vou ser pastor titular.
né? A gente sempre acha que a próxima promoção vai trazer esse cordão de felicidade. Não vai. Vai trazer novas responsabilidades, vai trazer novos problemas. Os problemas só vão mudar. Fica tranquilo. Vai ser muito bom ser promovido, você vai ficar feliz. Mas não é a bala que matou o Kennedy. Não é a solução de todos os problemas. Por fim, vamos lá. Primeiro, crie mais equilíbrio na sua vida. Crie mais equilíbrio. Lembre-se, a infância dos seus filhos não vai voltar. Lembre-se, o seu corpo e a sua mente são fontes finitas. E se você levá-los até o limite, você vai ter que pagar o preço por isso. Seja uma depressão, seja uma doença, seja uma estafa. Lembre-se, cuidado com o entretenimento de baixa qualidade no dia de descanso. Tem pessoas que acham que assistir televisão olhando para uma tela plana, com o cérebro em ponto morto, é entretenimento. Não é. Não é. Tá? Assistir filme de pancadaria no Netflix até 5 horas da manhã não é bom entretenimento. Faça um tipo de entretenimento que vai reflorescer você, ou seja, saia para dar uma caminhada. A gente tem várias belezas naturais aqui. Cuidado com o entretenimento de baixa qualidade. Não pense no lazer só como uma coisa de eu vou descansar para poder trabalhar mais. Não faça isso. E por fim, 3 equilíbrios importantes. Aprenda a descansar fisicamente. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu acho que eu estou vivendo um problema de opressão do demônio. É mesmo, irmão? É, pastor. Toda vez que eu vou orar, bate um sono em mim, eu não consigo orar, pastor. Eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Começo a ler a Bíblia, vem um demônio do sono em mim, um negócio ruim, eu durmo. Eu falo assim: meu irmão, você já experimentou dormir? Para ver se esse demônio vai embora? Já experimentou descansar? Meus irmãos, porque a gente às vezes está tão cansado, que até o momento do culto, que é relaxante, a gente dorme. Sabe por quê? Porque o nosso corpo está trabalhando fora do limite dele, cara. É isso. Você precisa dormir mais, você precisa se cuidar, o seu trabalho está detonando o seu corpo. Atinja descanso mental. Você não pode só se afastar fisicamente do trabalho, afaste a sua mente do trabalho. No dia de folga, não resolva coisas do trabalho. Não esteja no trabalho mentalmente enquanto você está em casa. E por fim, atinja equilíbrio emocional. Quando alguém me liga falando assim: pastor, tenho que conversar com você, tal, é urgente. Nunca é para dizer que o cara acabou de ganhar uma passagem para Miami e vai me dar de presente. Nunca. Nunca é para me chamar para um churrasco surpresa. É sempre para me dizer uma coisa que vai magoar o meu coração. E às vezes isso acontece num prazo de dias. A pessoa liga para mim tipo segunda-feira e a gente vai conversar só na sexta-feira. Qual é a minha grande tentação? Me destruir emocionalmente até lá, ficar imaginando uma série de coisas, um monte de cenários e tal, não sei o quê, e como é que eu vou fazer, meu Deus, e tal. Chegou na sexta-feira, ela vira e fala assim: aquilo lá até já passou, deixa para lá, a gente nem precisa mais conversar. Eu tenho vontade de causar todos os problemas que eu imaginei para a pessoa, né? Brincadeira, tem não. Queridos, tem coisas que a gente simplesmente tem que aprender a deixar nas mãos do Senhor e descansar emocionalmente. Porque a nossa preocupação não vai adiantar absolutamente nada. A gente vive tão preocupado com tanta coisa que nunca aconteceu. E nunca vai acontecer. A gente vive tão desgastado pensando: meu Deus, e se eu ficar desempregado? Mas você não está desempregado, velho. Meu Deus, e se eu tiver uma doença? Meu irmão, olha só, espera a doença vir, velho. Se ela vier, a gente vai sentar e vai pedir a graça do Senhor. Meus irmãos, a gente tem que aprender a se cuidar. Se cuidar. A gente tem que aprender a se cuidar.
Tim Keller diz assim que para todos nós que estamos tão oprimidos pelo trabalho, por trás do trabalho, a Bíblia promete um descanso além do descanso. Um descanso que é muito mais do que não trabalhar. Porque a Escritura Sagrada diz que nós cristãos, nós podemos descansar no dia da folga, porque nós acreditamos num Deus que está trabalhando por nós, nós acreditamos num Deus que está cuidando de nós, nós acreditamos num Deus que conhece as nossas necessidades, não vai deixar a gente passar dureza na vida, nós temos um Pai acima de nós, e sobretudo, nós não precisamos nos preocupar com o trabalho por trás do trabalho, com o esforço de encontrar uma identidade ou um sentido para a vida. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário, Jesus trabalhou com sua morte para que nós pudéssemos confiar no trabalho dele. Para todos nós que cremos em Cristo aqui, os resultados do trabalho de Cristo foram colocados de graça sobre nós. É por isso que o autor de Hebreus diz assim: nós temos um sumo sacerdote, então confiemos nele e descansemos nele. Você e eu somos convidados a descansar em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus tem mais do que descanso para nós. Deus tem descanso por trás do descanso. Tem um versículo que a gente tem que aprender e decorar, e é com ele que eu quero encerrar essa reflexão. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono. Meu irmão, isso é muito verdade na minha vida pessoalmente, entendeu? Porque eu realmente me deito e logo pego no sono. Mas mais verdade é na vida da minha esposa ainda. Eu já contei, 3 segundos é a média. Boa noite, pam, 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 pum. Mas que coisa boa, né, cara? Que coisa boa a gente poder fechar os olhos à noite e saber que há um Deus que trabalha por aqueles que nele descansam. Senhor Jesus, a gente quer aprender a descansar mesmo no Senhor. Não apenas descansar no sentido de não trabalhar, mas de encontrar um descanso existencial, de encontrar um descanso para a busca incessante de sentido da nossa vida. Nós queremos aprender a descansar no Senhor, Pai. Então, Senhor, se muitas vezes nós não podemos mudar de trabalho, muda a nossa relação com o nosso trabalho, Senhor. Se nós não podemos muitas vezes mudar o nosso chefe, muda a nossa relação com ele. Muda, Senhor, sobretudo o nosso coração, para que a gente não possa ficar correndo atrás de coisas que são devaneios, que são miragens, que não existem. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a encontrar identidade, propósito, valor pessoal, segurança e realização no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós oferecemos ao Senhor o nosso trabalho, e nós dizemos que o nosso trabalho não é um ídolo ao qual nós serviremos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a descansar. Nos ajuda hoje à noite a chegar em casa, a deitar e sentir a paz que o Senhor nos promete em Cristo Jesus, a pegar no sono com tranquilidade, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.